Jorge, qual é que tem sido até agora o balanço destes campeonatos do mundo? Realmente que é um balanço só na área técnica, na área de competição, e tem sido realmente muito positivo. Não só da nossa parte, como delegados técnicos, dos oficiais internacionais que foram nomeados para a Federação Internacional, mas de vários colegas que têm assistido a outros mundiais, que mesmo da bancada têm o feeling que realmente a competição tem sido bem organizada e tem, do ponto de vista da apresentação, em termos de apresentação dos juízes, a postura deles, a mesma reação, ou a falta de reação, neste caso, aos resultados que os atletas do país têm tido, e a competência, realmente a competência que têm também mostrado. Em termos de comparação, há outros mundiais que se possam assemelhar a este? Também comparando com mundiais anteriores, embora nos imediatamente anteriores não tenha tido nenhuma intervenção, mas naturalmente que ouvi comentários dos colegas, eu talvez dissesse que até agora pode ser, do ponto de vista de ajuizamento, o melhor organizado. O José Paulo é um dos representantes de Portugal em termos do ajuizamento, não é uma função nova. Qual é que é exatamente o seu papel aqui? Então, o Oficial Técnico Internacional tem como função fazer cumprir o regulamento. Os juízes que aqui estão têm essa função também, mas nós temos uma função de supervisão e naquilo que toca ao posicionamento, ao cumprimento das regras, às necessidades que por vezes os atletas possam ter de alguma dúvida, só é nós normalmente que eles se dirigem, porque normalmente há uma questão de barreira de língua e essa fica ultrapassada, porque quase toda a gente depois poderá entender-se falando inglês ou outra coisa qualquer. Nós nesse caso somos muito polivalentes, falamos aquilo que os atletas quiserem. Este Mundial já teve assim alguma peripécia maior, algum problema maior com algum dos concursos, alguma das provas? Não, houve só uma questão que foi um bocado, podia ter sido perigosa, que foi no lançamento do martelo na qualificação. Nos homens aquilo teve um bocado perigoso porque houve um martelo que foi cair num sítio bastante perigoso, de forma que na final tivemos de ter o cuidado de quando houvesse lançamentos não podia haver corridas e vice-versa. Foi mais esse o cuidado só. Porque o resto tem corrido de uma maneira muito fluida, muito profissional dos juízes todos, apesar de não nos entendermos por vezes na linguagem, nós conseguimos lá chegar e eles têm sido muito cooperativos. Há pouco falámos com Jorge Salcedo, que está numa posição bastante mais acima. O José Paulo algum dia ambiciona chegar a uma posição dessas ou gosta da função que tem aqui ITO e basta isto? Para quem me conhece sabe perfeitamente que eu gosto é de andar aqui no meio do terreno. Não é que eu desgosto de ser delegado técnico, naturalmente, mas tenho outras responsabilidades. Eu sinto muito bem nestas funções andar aqui no meio dos colegas juízes, que é o mais importante, até, para mim. E leva, portanto, ensinamentos para Portugal, acerca disto tudo? Ensinamentos, sim, algumas standardizações que eles aqui têm, há sempre uma coisa que se aprende no posicionamento dos juízes, por exemplo, utilizar alguns cartazes que nós já vimos aqui, algumas facilidades, principalmente para quem não fala a mesma língua, eles têm tido algumas dessas facilidades para comunicação com os atletas, ou seja, basta um papel em cima da mesa, apontar as alturas que ali estão, a altura que a distância que quer os postos e os atletas chegam lá e fazem a escolha apontando, não é preciso falar e a gente entende sempre. Obrigado. Começaste como voluntária nesta missão, que agora é outra. Qual é que foi o teu primeiro Mundial, relembra-me? Sim, foi o Mundial em 1999 em Sevilha. Foram os meus primeiros campeonatos do mundo em que eu me voluntariei para trabalhar nos mundiais porque já seguia atletismo há muito tempo e como eram em Sevilha e eu estava de férias no Algarve, aprovei em tentar esta oportunidade e assim fui, passei lá 2 semanas nestes primeiros mundiais. Nessa altura a tua missão era qual? Portanto, na altura eu tinha um papel de voluntária e era simplesmente dar apoio aos fotógrafos que estavam a trabalhar no evento e responder a qualquer tipo de dúvidas que eles pudessem ter, sei lá, prestar ajuda. Havia o mais variado tipo de funções, digamos, mas essencialmente era prestar ajuda aos fotógrafos naquilo que eles pudessem necessitar. Agora, a tua missão aqui é um bocadinho diferente. Explica-nos mais ou menos o que é que tens que fazer.
Sim, é um bocado diferente, mas diferente no sentido de ter mais responsabilidades. Portanto, eu desde 99 tenho feito campeonatos do mundo, campeonatos da Europa, os Jogos Olímpicos praticamente todos os anos, portanto, cada verão há uma grande prova. Eu normalmente trabalho nessas grandes provas e vou ganhando cada vez mais experiência, vou contactando cada vez mais com os fotógrafos que tendem a ser especialistas do atletismo e, como tal, vêm sempre também a estes campeonatos e, portanto, tendo em conta que a pessoa que eu estava a certa altura a assistir nesta missão de preparar a atividade dos fotógrafos em cada campeonato, já não está mais disponível, convidaram-me a mim para tomar o lugar dele. Nestes campeonatos, houve alguma coisa que fosse mais complicada de gerir, por exemplo? Houve imensas coisas. Os russos são pessoas muito particulares, pelo menos do ponto de vista da minha experiência ou da experiência que eu tenho tido com eles. Tivemos vários problemas, tivemos várias, sei lá, histórias para contar, mas também acontecem em todos os mundiais, nunca há uma prova perfeita. Portanto, em qualquer prova há sempre uns pontos altos, uns pontos baixos, há coisas mais fáceis, outras mais difíceis de preparar e negociar. Este não deixa de ser exceção e sim, há muitas histórias e alguns problemas com os quais nós nos deparámos e não estávamos particularmente à espera. Um deles, que me tocou também um bocadinho a mim, foi o facto da vinda do Vladimir Putin cá, que obrigou até que alguns fotógrafos fossem revistados ao nível das máquinas fotográficas. Isso criou tensões ou não? Criou tensões. Sim. Tensões. Sim, criou porque não estava previsto, ou seja, ninguém nos informou dessa necessidade do ponto de vista de segurança, porque o Presidente cá vinha, e como tal nós não podemos informar os fotógrafos nesse sentido. Portanto, o facto de eles carregarem material muito pesado e de repente serem bloqueados nas entradas do estádio e ser dito que têm que ir a qualquer departamento para passarem todo um controle de segurança de equipamento para poderem então aceder ao estádio, ou seja, não estava nos planos, pelo menos não estava nos nossos planos, nós não podemos passar a mensagem e calhou ser uma surpresa para cada um de nós. Portanto, isso depois realmente só se passou nesse dia, no dia em que estava previsto o Presidente Putin vir aqui ao estádio. Nós informámos também os nossos colegas que trabalham no Departamento de Segurança nesse sentido e no dia seguinte as coisas relaxaram um pouco. Nada.